Graça e paz. Eu queria dizer para os irmãos que hoje é um dia muito importante na minha vida, porque depois que eu tive aquele AVC, graças a Deus não foi de sangue na cabeça, mas foi isquêmico. Eu estou voltando a pregar e eu só tenho a louvar a Deus por tudo e por poder contar com a igreja, que eu tenho certeza que entende este momento que eu estou passando de dificuldade e lutas, não é? Porque não é fácil, mas eu entendo e sei que os irmãos têm colaborado para que essa possibilidade pudesse realmente ter em nossas vidas. Eu quero agradecer à igreja, aos irmãos, aos diáconos principalmente, que têm nos dado apoio neste momento, e louvo a Deus por isso. Estamos em um pequeno grupo, mais uma vez. Estamos perdendo um pouco para a feira, os carros acho que não conseguem chegar ou chegam muito atrasados. Mas mesmo assim é importante estarmos aqui, e nesta manhã que para mim também é muito importante e passa a fazer parte da minha vida, poder estar com os irmãos voltando a pregar nesta manhã. Amém? Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou observassem o texto que nós vamos projetar aqui. Se o irmão quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade, se não, pode ler também no texto, que é a versão que eu uso, a Nova Versão Internacional. Amados irmãos, o texto bíblico diz assim: foi a despedida de Paulo da igreja de Éfeso. No verso 20 ele diz assim: Atos 20, de 20 a 27. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus e aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa: prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes afirmo hoje: estou inocente do sangue de todos, pois não deixei-lhes de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por termos sido alcançados pelo Evangelho, o Evangelho da graça, que nos transforma, nos muda e nos orienta. Pai, que nesta manhã nós possamos parar e refletir um pouco sobre a nossa vida ou as nossas vidas diante desse grande desafio que é fazer missões.
Nos ajuda, Pai, para que entendamos o que Tu queres para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso, né? Se os irmãos lerem na Bíblia, tem lá uma parte em cima, quando Paulo se despede dos presbíteros, dos líderes da igreja de Éfeso. E esse texto mostra algumas coisas interessantes para a gente. Ele mostra que Paulo pregou na igreja, de casa em casa, mostra que Paulo pregou a todos o evangelho, pegou as pessoas que precisavam ouvir do evangelho, de casa em casa, procurando trazer a palavra a todos. E assim nós vemos a vida do apóstolo Paulo, marcada por esse despertar evangelístico e missionário. E nesta manhã nós queremos falar sobre despertados para missões. Queridos, Paulo, ele escreveu em torno de 13 cartas neotestamentárias. Estudou aos pés de Gamaliel, quase que sozinho, foi instrumento de Deus para falar do evangelho a toda a Ásia. Os irmãos já pensaram, a Ásia toda? Paulo foi instrumento de Deus, quase que sozinho, para falar do evangelho para aquelas nações. Seus escritos ultrapassaram os séculos e chegaram até nós, Michel, hoje, até a primeira igreja batista em Caruaru, hoje no século 21. Por que isso? Deus queria usá-lo tanto naquela época, como também, para exemplo, irmão Edinaldo, hoje, para as nossas vidas. Paulo é o exemplo de missões. O exemplo dele, dedicação e pregação ao evangelho de Jesus, mostram que ele tinha uma visão ampliada do evangelho. Não apenas de ofertar é bom e é ótimo, mas é necessário oração, intercessão e fazer missões. Paulo tinha isso em mente quando se despertou, ou quando Deus o despertou para missões. Em primeiro lugar, amados irmãos, nós podemos dizer que ele frutificava onde ele estava. Vamos repetir essa frase, vamos lá. Ele estava. E nós vamos mostrar isso. Ele tinha consciência da soberania de Deus em sua vida. Será que nós temos a consciência que Deus é soberano em nossas vidas? Será que nós temos essa consciência? É importante a gente entender isso, que tudo que a gente faz ou deixa de fazer, Deus sabe. E Ele nos leva, nos empurra e dirige as nossas vidas pessoais. Ou nós temos essa ideia de que Deus dirige as nossas vidas, ou não entendemos a soberania de Deus em nossas vidas. É importante entendermos isso. Muitas vezes nós fazemos do cristianismo um ateísmo prático, ou seja, eu creio que Deus existe, creio em Jesus Cristo, mas Ele não age na minha vida. Eu pergunto, isso é crer, irmãos? Respondam, isso é crer? Não é crer. Crer é quando a gente acredita, Deus vive em nós, usa-nos para fazer a sua obra, usa-nos para nos libertar dos nossos problemas diários. Queridos, muitas vezes a gente vive uma esquizofrenia espiritual. A gente diz uma coisa, mas a gente não pratica o que a gente diz. Esquizofrenia espiritual. O apóstolo Paulo não sofria dessa doença em hipótese alguma. Eu vou listar aqui algumas cidades, citar alguns textos que depois quem quiser procurar pode procurar, mas que fala exatamente da ação de Paulo nessas cidades onde ele passou. Em Antioquia, Paulo prega ousadamente e muitos se convertem, Atos 13, 48. Icônio, Atos 14, Paulo foi apedrejado, mas muitos se converteram. Filipos, Atos 16, de 1 a 15, a conversão de Lídia, Paulo e Silas são presos, a conversão do carcereiro e sua família. Em Atenas, no Areópago, Paulo prega, o Areópago cheio de pessoas ali metidas a intelectuais, e Paulo prega e há a conversão do líder Dionísio, do líder daquele Areópago. Irmãos, aonde ele passava, ele deixava a marca do evangelho.
passava, as cidades onde ele passava, ele deixava as marcas do Evangelho. Eu queria perguntar para nós, a começar de mim mesmo: será que aonde nós passamos, nós deixamos a marca do Evangelho? Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Você tem e eu também tenho. Eu fui chamado para ser pastor, você foi chamado para ser cristão, e Deus dotou vocês de dons para que vocês possam exercer esse ministério cristão. E será que temos exercido esse ministério cristão, deixando marcas? Deixando marcas. Paulo deixava as marcas do Evangelho. Ele também não perdia a oportunidade. Ele passava pela cidade e aproveitava a oportunidade. É interessante que do capítulo 19, verso 10, lá em Éfeso, tinha uma escola muito grande, chamada Escola de Tirano, e ele passou ali 2 anos pregando o Evangelho, dando a entender que todos os habitantes dali ouviram o Evangelho de Deus, tanto judeus como gregos, todos ouviram o Evangelho, porque quem usou? Deus usou Paulo para fazer a sua obra. Não foi para a glória de Paulo, não, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não foi para a glória de Paulo, foi para a glória de Deus. Ele via todas as pessoas como crentes em potenciais, todas as pessoas. Paulo via as pessoas, os amigos, familiares, pessoas distantes, todos poderiam ser cristãos. Preste atenção, todos poderiam ser cristãos. Eu pergunto, será que nós vemos assim? Quando a gente passa na rua, entra no prédio, sai na escola, será, Michel, que eu e você vemos assim? Será, Monteiro, que eu e você vemos assim? Será, Adinaldo? Será, Rebeca, que nós vemos assim? Paulo via todas as pessoas como possíveis cristãos. Para ele, cada coração sem Cristo era um campo missionário, e cada coração com Cristo era um missionário. Nós não podemos nos alegrar, devemos sim, com os exemplos que vemos aqui, mas nós temos que fazer a nossa própria história com Deus, irmãos. Nós temos essa responsabilidade, não é apenas dos missionários, dos pastores, dos líderes, não, nós, eu, você, temos um ministério. Você, se é cristão, você tem um ministério, aonde você trabalha, onde você estuda, onde você ensina, aonde você aprende, você tem um ministério. Você tem um ministério, você tem um chamado. Você tem um chamado. Primeira Coríntios 9:16, creio que está aí na projeção. Não está? Diz assim: se prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois pesa sobre mim esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Será que eu e você podemos dizer isso? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele frutificava onde ele estava. Amém, irmãos? Em segundo lugar, ele tinha uma visão do Evangelho, era a primeira coisa em sua vida. A primeira coisa em sua vida. Eu tenho uma filha que está fazendo medicina, mas eu sempre digo para ela: a sua principal missão não é ser médica, não, é ser missionária. Eu tenho outra que é advogada. Eu digo sempre para ela: a sua principal missão não é ser advogada, não, é ser cristã, missionária. Eu tenho um genro que também é advogado. A primeira missão dele é ser um cristão e falar de Jesus onde ele estiver.
e principalmente testemunhar de Jesus. A vida secular para Paulo era uma contingência. Ele precisava trabalhar para sustentar a sua vida missionária. O trabalho, irmãos, irmãs, jovens, aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho, adolescentes que estão estudando, o trabalho deve ser para nós, irmã Shirley, algo que nos ajude a sustentar a nossa vida na igreja. É óbvio, eu não estou dizendo aqui para ninguém sair do trabalho e ficar apenas vagando, falando de Jesus. Não estou falando isso não. Você no trabalho pode ser um profissional para Cristo. No trabalho você pode ser um profissional para Cristo. É necessário entendermos isso, porque há irmãos que infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma verdade, há irmãos que estão tão ocupados com o trabalho, André, tão ocupados. Pastor, não tenho tempo não, eu tenho que sair mais cedo. Não, aquela hora ali não dá porque eu tenho determinada função lá no trabalho. Irmãos, a Bíblia diz que temos que remir o tempo, ou trabalhar o tempo, porque os dias são o quê? Os dias são o quê? Maus. Temos que remir o tempo. Temos que entender uma coisa, irmãos. Nós não podemos deixar o trabalho, a vida ou qualquer outra coisa, socorro, tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Qualquer outra coisa que você coloque está sempre abaixo de Deus. Está sempre abaixo de Deus. Não tem a importância de Deus na sua vida. Quem lhe deu até o trabalho para você trabalhar? Quem foi? Quem foi? Deus nos deu a condição de trabalhar, a sabedoria para trabalhar, a inteligência para trabalhar. Ou nós agimos assim, irmãos? Ou nossas vidas espirituais estão caminhando para um naufrágio. Nós temos que entender que Deus é o Senhor e nós somos o quê? Deus é o Senhor e nós somos o quê? Deus é o Senhor e nós somos o quê? Servos. Ele manda e eu? Ele manda e eu? Obedeço. Se Ele é Senhor e eu sou servo, se Ele manda e eu obedeço, eu devo obedecer a quem primeiro? A Deus. A Deus. Ele é Senhor. Nunca nos esqueçamos disso. Ele é Senhor. Paulo diz que logo já não existia, mas Cristo sim existia na vida dele. A razão de estarmos vivos, irmãos, sabe qual é a razão de estarmos vivos? É a evangelização dos povos. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer. É verdade, você tem. Deus lhe deu muitos sonhos. Você vai realizar esses sonhos no poder do Senhor. Mas o principal deles, e eu gostaria de convidar os irmãos para refletir nisso hoje. Começar de Pedro ali, todos nós. A nossa principal missão, Edinaldo, Shirley, Decoutos, Ciron, a nossa principal missão é fazer com que os outros encontrem a graça salvadora de Jesus. Essa é a nossa principal missão. Não existe outra mais importante. Nós temos que saber que essa graça que nos salvou pode e deve salvar a outros também. Nós temos o privilégio de sermos salvos pela graça. Agora eu vou segurar essa graça para mim e não vou passar para outros. Irmãos, isso no mínimo é egoísmo. No mínimo é egoísmo. Eu sei das dificuldades que existem hoje, são inúmeras, é verdade, mas nós temos que testemunhar, como Paulo disse aqui. Jesus deu para Paulo testemunho, o ministério da graça, de pregar o evangelho da graça de Deus para a salvação das pessoas. Ele não podia se furtar para fazer isso. As outras pessoas precisam ouvir que Deus usa seu Filho através da graça para nos salvar. E é interessante que em Atos 17:6 diz assim: esses que revolucionaram o mundo chegaram até nós.
estes que revolucionaram o mundo chegaram até nós. Será que o povo aqui do bairro ou aqui da cidade de Caruaru podem dizer isso dessa igreja atual nossa? Eu queria que levantasse a mão quem disse que eles podem falar isso hoje. O bairro de São Francisco pode dizer isso da gente? Hoje. Não pode. Mas na época do cristianismo novo, na época da igreja, e talvez até do passado desta igreja, eles podiam dizer: eles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Meus amados, nossa principal vocação é promover o reino de Deus. Ou seja, é mover a fé. Levar a todos a possibilidade de encontrar-se com Jesus, de ser filho de Deus. Paulo, sim, tinha o Evangelho em primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Ele via a necessidade das outras pessoas. Em terceiro lugar, ele pregava sobre algo que ocorreu e continuava ocorrendo em sua vida. Ele não ficava na fé no passado. Lá em 1900 e tanto, eu encontrei Jesus. Jesus me salvou, eu preguei o Evangelho e acabou, me aposentei. Existem aposentados na igreja de Jesus? Tem, Elias? Não existe. Existem pessoas aposentadas do trabalho, tudo bem, mas não para o reino do Senhor. É a condição indispensável para a evangelização. Sabe qual é? Curso de teologia, ser formado em grego e hebraico, curso de música no seminário. Não. Ter experiências com Jesus. Quantos aqui teve experiência com Jesus na sua vida? Levanta a mão. Quantos teve? E quantos tem ainda hoje? Essa é a grande questão. Quantos tem ainda hoje? É o que Paulo tinha e teve em sua vida toda. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Isso era uma realidade na vida do apóstolo Paulo. Será que na nossa vida também isso é realidade, irmãos? Isso também é realidade. Há um exemplo bíblico no capítulo 9 do Evangelho de João. Ali, um cego é curado da sua cegueira por Jesus. Nós todos já lemos esse texto, creio eu. Mas o problema não foi ele ser curado por Jesus, foi ser curado no sábado. E fazer alguma coisa no sábado para judeu era o quê? Pecado. Então Jesus pecou curando aquele homem no sábado. Aí os judeus: vamos pegar Jesus agora. Foram lá falar com ele e disse: aquele homem que te curou era pecador. O interessante foi a resposta do ex-cego: se ele era pecador, eu não sei, só sei de uma coisa: eu estava cego, agora eu vejo. Amém, irmãos? Eu estava cego, agora eu vejo. Ele contou da experiência que teve com Jesus. Aquele homem não tinha conhecimento bíblico nenhum, de nada, nem de ninguém, mas ele pôde contar, irmãos, da experiência que Jesus realizou na vida dele. Ele pôde fazer isso. Amados, abra bem os ouvidos dos normais e do coração. O teste da conversão de um homem é saber se ele tem cristianismo suficiente para passá-lo a outro. Alguém é convertido quando ele tem condições suficientes para passar este evangelho para outra pessoa. Se não tem, existe algo errado. Se não tem, existe algo errado.
Também Paulo tinha consciência do poder do Evangelho. Em Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quantos podem dizer esse versículo decorado? Vamos lá. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Paulo estava ali, em um determinado momento da sua vida, presa à guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Hoje era como fosse os oficiais das nossas guardas. E ele estava ali preso, mas o Evangelho não estava preso. E a Bíblia diz que a todos aqueles que estavam com Paulo preso ao braço, ouviu falar do Evangelho do Salvador. Amém, irmãos? Isso tem que ser um exemplo para a gente, vivo, das páginas da Bíblia. Isso não ficou no passado. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida hoje, irmão. Hoje, irmão. Para a glória de Deus. Nada pode calar a boca de um evangelista. Nada pode calar a boca de quem adora a Deus, de quem está cheio de Deus, de quem ama o Senhor. Nada pode calar a boca. Nada, nada, nada e nada. Nem a prisão. Nem a prisão. Nem a prisão. Amados, é necessário entendermos essa palavra de Deus. Lá em Tessalonicenses 1,5, Paulo tinha consciência que ele não estava sozinho. Mas o Evangelho não chegou apenas em palavras, mas chegou em quê? Em poder. Paulo apenas não foi lá como o tagarela, que alguns diziam que ele era, e começava a falar. Não, ele falava, mas a palavra dele era revestida de poder. Havia conversões, curas e tantas outras coisas que só o Espírito Santo pode realizar. Por quê? Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo. Paulo aponta para o Espírito Santo da obra missionária que ele fazia. Paulo era alguém assim. Em nenhum momento o apóstolo Paulo se engrandecia. Em algum momento vocês têm na Bíblia Paulo dizendo: eu sou o melhor? Não tem. Ele não se orgulhava, ele não dizia que era o melhor. Pelo contrário, Paulo dizia que era o menor dos apóstolos. Sabe por quê? Porque ele tinha perseguido a igreja. Eu sou o pior dos pecadores. Irmãos, nós temos que entender a nossa realidade de figuras humanas, fracas, vivendo em um mundo tão perturbador como o nosso. O apóstolo Paulo não podia dizer que foi o melhor dos apóstolos, como ninguém pode dizer que é o melhor cristão. E tem uma palavra, irmão Adinaldo, no século passado, que o grande pregador do Evangelho, Billy Graham, ele foi pregar em uma determinada igreja, numa festa de aniversário da igreja. A igreja estava cheia. Aí o pastor, teve tudo, coral, tal, música, tudo. Aí o pastor disse: vamos passar a palavra agora ao grande servo do Senhor, Billy Graham. Aí Billy Graham sumiu, pegou o microfone e disse: se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Irmãos, nós não somos nada. Eu, pastor, Luzeni, não sei onde está Romildo, nós não somos nada. É Deus que faz a obra, é Deus que usa. Você também não é nada. Nós não somos nada para Deus no sentido de importância do que a gente pode fazer. Deus é que faz através de nós. Deus é que faz através de nós. Grande é Deus, nós somos apenas servos desse Deus. Ele se achava, Paulo, como um vaso de barro. Dentro de si o maior tesouro que alguém poderia ter, que dinheiro nenhum poderia comprar, que status não poderia conquistar, e ninguém podia receber sem nenhum esforço. Só poderia receber se a vida estivesse consagrada ao Senhor, que pode nos dar esse tesouro. Você é um vaso de barro, eu também sou.
A única coisa valiosa que temos em nossa vida é no nosso interior, quando o Senhor Jesus é nosso Rei e nosso Salvador. Você pode ter 500 formaturas, você pode ser doutor em teologia, você pode ser o que você for, você não vale nada, só vale aquilo que está dentro de você, que é o Evangelho do Senhor Jesus, que já lhe salvou e pode salvar a outros. Ou nós temos essa consciência, ou nós nunca vamos ser despertados para missões. Queridos, é o Senhor que brilha. É o Senhor que brilha na minha vida, é o Senhor que brilha na sua vida. Nós somos apenas espelhos para refletir a glória do Senhor e transmitir para outros. Espelhos que se quebram, que partem. Tantos grandes servos do passado, eu comentava com o Luzeni, não é? Que a gente tem perdido tanta gente, não é? Billy Graham, John Stott, aquele outro brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, Russell Shedd. Então nós temos perdido muita gente boa. Ficaram para trás? Ficaram. Deixaram um legado? Deixaram. Agora é a nossa vez. Agora é a minha vez. É a vez de França. É a vez de Ciron. É a vez dos que estão vivos aqui. Completar essa obra, porque quem brilha é o Senhor Jesus. Eles só eram espelhos que refletiam a glória do Senhor Jesus. Ele tinha experiência antiga, tinha sim. Indo para Damasco, o Senhor apareceu e salvou a vida dele, mas ele continuava tendo as experiências com o Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, a responsabilidade cristã está sendo substituída por apenas ser membro de igreja. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou dizendo? A responsabilidade cristã está sendo substituída por apenas ser membro de igreja. Ser membro de igreja. Sabe qual é o resultado disso, irmã Sara Jéssica? O resultado muitas vezes é que a igreja está cheia de pessoas que sabem sobre Deus, mas não o conhecem. Saber sobre Deus é importante, claro, mas eu tenho que conhecer na prática. Que Jó disse: antes eu te conhecia de o quê? De ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É necessário experiência com o Senhor real na sua vida. Se eu ou se você, nós não temos essa experiência com o Senhor, peçamos ao Senhor que venha e se revele a nós, com todo o poder e glória que Ele tem, teve e sempre terá. E sempre terá em nossas vidas. Tem muita gente que tem informações sobre Jesus, mas não foram transformadas por Ele. Tem informação sobre Jesus, é muito bom, mas ser transformado por Ele é a melhor coisa que possa existir. Pessoas que conhecem as leis morais, todo mundo aqui conhece as leis morais, mas muitas vezes não tem poder para cumprir essas leis morais em suas vidas. Talvez, irmão, ou irmã, ou jovem, ou adolescente, você se sinta assim nessa manhã, como mais um na igreja, mais um na multidão de crentes, mas que não tem compromisso com o Senhor, nem com a missão deste Senhor. Por favor, irmã. Esse texto da palavra de Deus é um texto que eu creio que todo mundo conhece de cor. Eu já botei numa versão diferente para que os irmãos possam se despertar na leitura. Eu queria ouvir desde Laudiano lá atrás até a irmã aqui, Maria José, e a irmã que eu esqueci o nome.
todo mundo, eu gostaria de ouvir as vozes de vocês, juntamente comigo, lendo esse texto que está exposto aqui nesse projetor. Todos nós. Vamos ler? Eu já conheço, mas vamos ler nesse texto aí, nessa versão. Vamos lá. Prestemos atenção no que a gente vai ler agora. Em nome de... Essa é a palavra de Jesus para a igreja. Mas não é para a igreja instituição, não é para a igreja pessoa. Eu e você, nós. Quem faz a primeira igreja somos nós. Pessoas, membros dessa igreja. Essa palavra é para Laudiane, é para Ciron, é para Saulo, é para Roberval, é para Eliane, é para mim também. Não é para a igreja. Quando a gente fala essa palavra é para a igreja, está errado. Essa palavra é para a igreja que somos. Nós somos a igreja ou não somos? Somos a igreja. Essa palavra é para nós. Vamos, portanto, ler. Portanto, não vamos nos apegar apenas a estar com vocês até o fim do tempo, não. Temos que nos apegar aí, fazer discípulo, batizar e ensinar. Esta é a nossa missão, André. Essa é a nossa missão, Zeca. Esta é a nossa missão. Essa é a nossa missão. É a grande comissão que Jesus deu à sua igreja. Para muitos tem se tornado na grande omissão da igreja. Não comissão, mas omissão da igreja. Falta de compromisso com missões, infelizmente, tem sido marca da nossa geração. Tem sido marca da nossa geração. Mas eu queria dizer uma coisa, você pode mudar isso. Elias, você pode mudar isso. Paulo, você pode mudar isso. Ciron, você pode mudar isso. Cordeiro, você pode mudar isso. Paula, você pode mudar isso. Sabe como? Fazendo um compromisso com o Senhor de missões. Nesta manhã, compromisso com o Senhor de missões. Amados, temos perdido muito tempo com coisas insignificantes. Discutíamos isso lá na casa do irmão Edinaldo e da irmã Shirley sexta-feira passada. Para o reino de Deus, coisas tão pequenas que diante de Deus não vale nada, mas nós temos nos apegado com todo fervor a isso. Esse compromisso que nós devemos fazer com o Senhor de missões, ele é um compromisso que inadiável. Foi para ontem esse compromisso. É preciso saber que a graça que nos salvou também deve salvar a outros. Também deve salvar a outros. Queridos, que o Senhor de missões, o Senhor nosso Deus, nos abençoe. Nós vamos cantar Perdoa-me, Senhor. Enquanto eu gostaria que você curvasse sua cabeça diante do Senhor e... Agora, não sou eu que estou lhe falando, esse débil pastor, esse pastor fraco, falho. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder para falar. Eu não posso quebrar coisas que prendem seu coração ao passado. Eu não posso fazer nada, eu só posso pregar a palavra de Deus. A única coisa que eu posso fazer. Mas Deus pode. Você permitindo, porque querer Ele quer tocar na tua vida. Independente se você tem 80 anos ou tem 15 anos. Ele pode mudar a sua vida e a direção da sua vida.